Muito obrigado. Somos honrados. Senhor, estou aqui. Aleluias. Para te adorar em tua presença. Glória a Deus. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Amém. Eu te farei como um jardim fechado, Glória a Deus. Regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Te restaurarei Glória a Deus. para o meu louvor. Bendito seja, Senhor, o teu nome para tudo sempre. Graças a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos alegres com o Senhor nessa manhã e cremos que essa escola de cura, ela veio do coração do Senhor para o nosso coração. E de uma escola para outra, nós já ficamos esperando a data e o horário marcado para estar aqui novamente.
Não é pelo palestrante que vai estar aqui, ou pela forma que vai ser conduzido, ou pelo ritmo que vai ser dado, mas porque aquele que é responsável por trazer a nossa cura, com certeza vai estar aqui no dia e na hora marcada que nós estamos aqui para nos encontrar. E nós podemos declarar, irmãos, que está tudo dando certo. Nós já começamos um louvor inicial aqui, que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Quando nós entendemos que os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas tribulações são processos para nos aperfeiçoar, nós, através do mover do Espírito Santo, podemos entender que tudo que nós passamos tem a ver com Ele. Aí já começa o processo de cura na nossa vida. E quando você ora, o Espírito Santo, ele conduz a sua oração, não é assim? Nós aprendemos e nós temos certeza pela palavra que é assim. Você já começou uma oração e depois você foi surpreendido pelo que você estava orando? É o Espírito Santo conduzindo a sua oração. E logo na sequência que nós ficamos louvando aqui, que tinha a ver sobre Jesus, né? Jesus, Jesus, Jesus. E é simples assim, irmãos. É Jesus. Está doendo? Jesus. Está apertado? Jesus. Está sobrecarregado? Jesus. Hoje é domingo e vai ter o decorrer da semana. Quando você quiser questionar, reclamar, murmurar, faça um acordo com você mesmo e fala uma única palavra: Jesus. Tem a ver sobre Jesus. É doce? Alivia? Você pode respirar fundo? Jesus. Olha que bênção! Acho que a gente já podia até ir embora. Nós entendemos. É sobre Jesus. E aí veio o louvor subsequente. Ah, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo só tem permissão para agir na nossa vida, é um processo, depois da entrega. Se a sua entrega não é genuína para Jesus, o Espírito Santo não pode agir na sua vida. Então nós podemos às vezes ficar cogitando, né? Será que é o governo de Jesus ou é o governo das minhas decisões? Nossa igreja é temática, o ano da dependência do Senhor. E será que o Espírito Santo tem liberdade? Será que nós temos murmurado, reclamado, questionado, ou nós temos respirado? Senhor, Tu sabes, eu vou respirar fundo e vou dizer... Eu vou respirar fundo e vou dizer Jesus. E sabe o que me tocou profundamente nessa manhã, que foi já no processo de cura e de libertação? Nós acabamos de cantar o louvor para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito nos impulsionou a aplaudir. Vocês repararam isso? Ninguém mandou aplaudir. Por que nós aplaudimos? Por quê? Quem fez isso? Quem gerou isso? Já chegou uma entrega do Mercado Livre lá na sua casa? Se não tem campainha para apertar, eles vão gritar o seu nome. Se você não atender, eles vão bater palma. Por quê? Porque precisa chamar a atenção. Tem alguém te chamando. O que nós fizemos aqui? Fala o seu nome. Espírito Santo, eu, Eloneida, eu estou aqui. Eu entreguei minha vida para Jesus. E sabe o que me resta agora? Eu vou respirar. Você sabe aonde que a dor nos aprisiona? É aqui na nossa respiração. A respiração fica curta, fica sufocante.
o ar não tem liberdade para descer, para chegar no nosso abdômen e para liberar todo o ar do nosso pulmão. Sabe o nome disso? Angústia. Sabe o nome disso? Fadiga. Só que imagine que você chegou aqui na casa do Senhor e você bateu palma lá na porta. Espírito Santo, sou eu. Eu estou chegando. Espírito Santo, olha eu aqui. Eu estive aqui em janeiro, eu estive aqui em fevereiro, março. Estou batendo palma. Espírito Santo, estou aqui outra vez. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo o processo de cura, de libertação, de ministração? Irmã, mas é muito difícil. Não, irmão, é fácil. É fácil. Você sabe o tema que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã? O Espírito Santo ministrou ao meu coração. Por quê? Tem intercessores aqui nesse local. E tem necessidades aqui que estão sendo colocadas diante do Senhor. E nós chegamos aqui. Espírito Santo, o Senhor marcou dia, marcou hora, e eu estou aqui. Na total dependência do Senhor. E eu falei o meu nome. Pode colocar o meu nome na lista da cura. Pode colocar o meu nome na lista da perseverança. Porque eu vou entender. Anota o tema aí. Anota o tema aí. Se você não tem como anotar, anota no seu entendimento, no seu coração. Acordos que aprisionam, decisões que libertam. Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. Vamos ler Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. Amém? Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por quê? O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo estais em vós, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? Não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém, glória a Deus. Irmãos, em Cristo, nós somos livres do pecado e da morte. Em Romanos nós vemos que Paulo disse que uma vez que Cristo morreu, ele ressuscitou por nós, nós agora pertencemos a ele e estamos sujeitos à lei de Deus e não às leis da antiga aliança. E se o Espírito Santo de Deus vive em nós e somos conduzidos por Deus em nossas ações, então nós somos considerados filhos de Deus. E você sabe a diferença de um filho para um escravo? O escravo, ele não tem livre acesso. Ele não pode chegar ao seu senhor sem pedir permissão. Ele vai trabalhar na seara do seu senhor e ao final da sua vida, ele continua sem ter direito a nada. Ele é escravo. Mas olha a diferença do filho. Você que já tem filho casado, ele pode se casar e ir embora, ter a vida independente dele, mas se ele chegar na sua casa, ele é filho. Ele tem direito. Ele pode chegar, ele pode abrir a geladeira, não é assim? Ele pode ir lá no armário, pegar uma toalha emprestada, se ele precisar tomar um banho. Isso é filho. Filho tem livre acesso ao pai. E tem muitas pessoas que entregam a vida para Jesus, mas não conseguem se enxergar como filho. Ele consegue se enxergar como servo. Servo. Mas filho, não sou digno de ser filho. Só que Jesus se fez maldição por nós. E que todas as resistências caiam da servidão que o pecado nos aprisionou. Nós éramos escravos do pecado, porque o pecado aprisiona. Você cria compromisso com o pecado. Mas em Jesus você deixa o seu estado de escravidão e você passa para o seu estado de liberdade. Agora nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Volte o seu olhar aqui no versículo 15, novamente. Porque não recebeste espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Quais sofrimentos Paulo se refere? Nós passamos sofrimentos do tempo presente. Nós temos dificuldades nesse mundo que nós vivemos, no nosso dia a dia. Mas nós temos promessas que a glória que virá recompensará todas as aflições e sofrimentos que nós passamos aqui. Então, nós não vivemos baseado no que nós vimos, mas nós temos uma esperança, nós temos uma promessa de que o que nós passamos aqui é leve, é momentâneo, é passageiro. E o que renova a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, todo tempo, a todo momento, que é tudo a ver com Ele. Nós somos filhos. Filho tem direito de herança. E você sabe qual que é a sua herança? Que não importa o que você vai passar aqui.
importa. Nós estamos sendo aperfeiçoados. A conferência jovem ficou uma mesa posta aqui durante 15 dias. E foi tremendo. Você sabe por que nós aprendemos? Na mesa do Senhor, não vai ter só o que nós gostamos. Não vai ter só o que nós queremos. E a gente acha, às vezes, que aquela aflição, aquele sofrimento vem para nos matar. Mas, na verdade, na mesa do Senhor, tem coisas que nós precisamos. Só que nada do que sobrevier sobre a sua vida é para te matar. Nada. Deus transforma maldição em bênção. Você não é escravo. Mesmo que as circunstâncias possam querer te mostrar assim, você está aprisionado nessa situação e você não vai mais conseguir sair daí. Isso é mentira. Isso é engano de Satanás. Tenha uma outra perspectiva sobre os seus problemas, sobre as suas lutas. Sabe qual é? Na mesa do Senhor não tem só o que eu quero. Na mesa do Senhor tem também alimento amargo. Tem também alimento que vai trazer cura, que vai me ajudar eu digerir. Já tomou um chá amargo? Quando você come alguma coisa que não te cai bem? É horrível, né? Difícil tomar aquele chá sem fazer careta. Mas o que acontece? Aquilo é amargo, é horrível, mas aquilo ajuda a sua digestão que está sobrecarregada fluir com leveza. Então, na mesa do Senhor, vão ter lutas, dificuldades, mas nós não somos escravos das dificuldades, nós não somos escravos dos nossos medos, nós somos herdeiros, nós vivemos por Jesus. Qual código nós criamos aqui? Respira fundo, Jesus. Muda a fisionomia, muda a sua fisionomia. Jesus. Por quê? Não sou escravo do que eu estou passando. Eu tenho uma herança em Jesus. Eu não sou desse mundo. Isso aqui é leve, é momentâneo, é passageiro. O meu alvo é o céu. Está recebendo a cura do Senhor? Está recebendo o bálsamo na sua ferida? E o que é importante? Não são só intelecto humano. Não é só acessar a sua dor. Só acessar as suas dificuldades. Isso está latente na sua mente. Mas você precisa levar isso a Deus em oração. A oração é a chave da vitória. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele é um tradutor. Você já viu uma pessoa profissional, perito no que faz? Às vezes você está com uma dificuldade, uma necessidade, às vezes na sua casa, na elétrica, na hidráulica, ou alguma coisa que precisa instalar, e aquilo é impossível para você. Você precisa contratar um profissional, um perito, um especialista. E quando aquele profissional chega lá, é uma facilidade, uma agilidade para resolver aquele problema. Às vezes você, sem habilidade, vai acabar estragando, piorando a situação, comprometendo, né? Vamos pensar aqui numa rede hidráulica. Se você pega um furo ali, se você pega um cano, né? A gente vai chamar de efeito colateral. Às vezes você vai tentar tratar, resolver um problema e você vai gerar um efeito colateral, vai gerar um problema ainda maior. Então, o que você precisa fazer? Chama um especialista. Chama um especialista. Quando você ora, você está chamando um especialista. Espírito Santo, tem um cano furado, rachado aqui na minha parede. Só que se eu pegar uma marreta para eu tentar consertar esse problema aqui, está arriscado eu afetar minha caixa d'água e eu inundar minha casa inteira. Então, o que eu preciso fazer? Chamar o especialista. Isso é oração. Você sabe por que tem uma batalha espiritual quando você se posiciona para orar? Para você ter propósitos de oração, para você ter períodos de meditação na palavra do Senhor. Sabe por quê? É fácil para o inimigo te distrair.
O inimigo coloca uma falsa ilusão no seu pensamento de que você dá conta de resolver, de que você vai ter estratégia, que você vai ter discernimento. E você sabe a estratégia dele? É fazer você, com as suas próprias mãos, acabar de destruir o que ele só sinalizou que era para você fazer. E quando você se disciplina, você marcou na sua agenda dia e hora para a escola de cura. É um mês que nós ficamos, está chegando a escola de cura. E quando você marca dia e hora para orar, o Espírito Santo, que é perfeito, ele é especialista. Ele te dá um direcionamento. E depois você fica assim, o que foi isso? O que foi isso? Eu teria me comportado muito diferente nessa situação. Mas às vezes o Espírito Santo diz assim para você, cala, não é para falar. Às vezes o Espírito Santo fala assim, para, não é para andar. Ou às vezes ele vai dizer assim, anda, não é para correr. Você sabe o que o especialista faz na nossa vida? Tem hora que ele te dá uma turbinada, porque é para você acelerar. Tem hora que o Espírito Santo é um acelerador na nossa vida. E tem hora que o Espírito Santo é um freio de mão. Tem hora que você quer correr, ele vai lá e ó, breca. Sabe o que faz isso? Sabe, irmão Leal? É a oração. Nós vamos trabalhar, nós vamos fluir como os aviões. Eles funcionam por instrumento. O piloto não tem nitidez, ele não tem clareza do que ele está fazendo. Ele funciona por instrumento. É uma aparelhagem. E o Espírito Santo é isso na nossa vida. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. E o que eu te pergunto? Por que, irmãos, que nós insistimos em carregar mais peso do que precisamos? Por quê? Por que nós decidimos, como diz o ditado, subir um morro em dia de chuva, carregando uma mala pesada e essa mala ainda é sem alça? Por que nós fazemos isso, irmãos? Por quê? É surreal, irmãos. Como que o ser humano judia de si mesmo. Como nós caímos em martírio, na desculpa de que não somos merecedores. Ei, você não é escravo, você é filho. Você é herdeiro. Você foi alistado. Você tem autoridade para prosperar em nome de Jesus. Quando você chegar na casa do Senhor, entra batendo palma no seu íntimo, no seu coração, no seu entendimento. Espírito Santo, eu cheguei. Espírito Santo, eu estou aqui de novo. Ei, Abba, Pai, Paizinho, eu estou na casa do Pai. Senhor, hoje eu estou aqui porque eu estou precisando de um cobertor. Senhor, hoje eu estou aqui porque eu estou precisando de uma toalha. Senhor, hoje eu estou aqui porque eu estou precisando do seu colo. Ah, irmãos, você tem liberdade para fluir na presença do Espírito Santo. Não deixe os enganos de Satanás te levar para longe da presença do Senhor. A oração, o Espírito Santo intercede por nós. Olha o que diz Romano no verso 11, do versículo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita.
nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos mortificar a nossa carne. E o Espírito Santo, além de todos esses atributos, além de ele ser acelerador, além de ele ser freio, ele também é anestesista. Alguém pode estar dizendo aqui, gente, mas esse ambiente está parado, está um silêncio. Tinha que ter um fogo santo, um reteté de Jeová aqui, né? Tinha que ter uma fogueira santa aqui. Mas quando você vai para o centro cirúrgico, o ambiente é diferente do que vocês estão vendo aqui? Tem uma preparação. E às vezes Deus não vai agir com a gente no fogo consumidor, às vezes Deus vai agir com a gente na brisa. Na brisa. E no momento de brisa, tem anestesia, irmão. Tem anestesia. Tem hora que você precisa, sabe o quê? Repousar no Espírito Santo. Quando você respira fundo, olha o nosso código, hein? O nosso combinado. Não esquece, tá? Até a próxima escola de cura. Respira fundo e fala: Jesus. Jesus. Que o Espírito Santo vai estar... O Espírito Santo é um tradutor, né? Assim, ele é especialista. Ele vai levar para Jesus assim, olha, ele está com um problema, ele está aflito, mas ele respirou fundo, ele chamou Jesus. Jesus, aumenta a dose da anestesia ali. Jesus, dá uma turbinada ali. Amplia o discernimento espiritual ali. Dá um direcionamento ali. Uma oração curta. Você chamou o nome de Jesus. O versículo 6. O pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Nós não temos que inclinar as nossas convicções baseado no pendor da carne. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O pendor da carne dá para a morte. Mas se você for guiado pelo Espírito, o Espírito vivificará a nossa alma. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos certos acordos mentais. E esses acordos correm o risco de nos aprisionar no mundo espiritual. E, gerados pelos conflitos da nossa existência, nós caímos nessas emboscadas. Que não é que ninguém cria para nós, não. Somos nós mesmos quem criamos. Nós somos os nossos maiores sabotadores. E nós precisamos declarar que nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós fazemos o que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer. Nada na nossa vida pode desvirtuar os planos, os projetos, os desígnios do Senhor para a nossa vida. E muitas vezes nós caímos em acordos com nós mesmos que vão contra o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é o instrumento. Nós estamos funcionando por instrumento, por um aparelho que nos direciona, que nos impulsiona. Então, se nós formos guiados pela nossa natureza corrompida, nós corremos o risco de cair nesses acordos. Eu gostaria de apenas citar um exemplo bíblico para que nós possamos trazer à mente o que nós estamos falando. Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú. Vocês sabem que Jacó estava preparando uma refeição e Esaú chegou faminto, com muita fome. E ele pediu que Jacó servisse para ele um prato daquela refeição. E Jacó fez uma proposta para Esaú. Se você
trocar a sua primogenitura, eu te dou um prato de alimento. E o que Esaú falou? De que me vale a primogenitura se eu vou morrer de fome? A primogenitura não me vale de nada. Então, negócio feito, acordo estabelecido. E nós sabemos todo o conflito que se seguiu depois desse combinado, dessa história. E Rebeca, mãe de Jacó, fizeram um acordo. Agora nós vamos ter uma forma de enganar o seu pai para que ele te conceda a bênção da primogenitura. Não foi assim? Esse acordo foi baseado na vontade de Deus? Vamos seguir. Só que durante anos, essa história perpetuou o conflito que perdura entre nações, entre gerações. E Esaú, ele fez um acordo consigo mesmo. Você poderia abrir a sua Bíblia em Gênesis 27, no verso 41. Aqui é o ponto que eu gostaria de chegar na nossa reflexão para essa manhã. Acordos que aprisionam, decisões que libertam. Olha o que diz Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias do luto do meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. Olha que acordo que ele fez. Ele tinha um acordo de vingança, um acordo de acerto de contas. E ele passou a viver em função do acordo que ele tinha estabelecido em seu coração. E nós vemos que, por conseguinte, Jacó ficou aprisionado no temor, no medo, precisou fugir, precisou se esconder por causa do engano, por causa do erro, por causa de inclinação do coração. Então, são acordos estabelecidos que aprisionam, que nos mantêm refém de situações. E nós vamos ver que esses acordos que acontecem são em momentos que nós estamos constrangidos em adversidades do nosso dia a dia. Se vocês me permitirem, eu gostaria de elucidar exemplos práticos do nosso dia a dia. Porque os acordos estabelecidos, eles não avisam quando chegam. Então, se nós estivermos inclinados para a carne, nós não vamos ter discernimento se aquele acordo estabelecido foi baseado no que Deus tinha para fazer. E nós precisamos estar ligados. Vamos trazer um exemplo. Imagina uma família que vive em conflito, tem vários indivíduos em conflito naquela família, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de interpretar, de lidar com suas questões, e eles não conseguem chegar num denominador comum. E não conseguem abrir mão de suas convicções, de entender que cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma interpretação sobre o mesmo problema. E o que eles resolvem? Vamos estabelecer acordo. Vamos nos excluir, nos retirar desta família. Nós não vamos mais pertencer a essa família. E acontecem efeitos colaterais nesses acordos. Acordos que aprisionam. Envolvido nos conflitos dos adultos, temos o quê? Crianças. Sabe o que acontece com as crianças? Elas se tornam refém de acordos entre os adultos. E essa criança
assume uma responsabilidade de mediar o conflito entre os adultos. Olha que peso. Talvez você possa ter sido essa criança. Você foi um mediador de conflitos entre adultos? Ou tem uma criança no ambiente que você vive que está assumindo essa responsabilidade? E os adultos que estão envolvidos no conflito geram esses acordos internos. Se eu não tenho voz, se eu não tenho poder de decisão, se vocês não vão se comportar da forma que eu quero, sabe o que eu faço? Eu retiro a criança e vocês não têm mais acesso a ela. A criança se torna uma criança alienada ao convívio parental. Isso pode acontecer numa família extensa, né? Criança que é privada do convívio dos tios, dos avós, dos primos. Mas existem crianças que são mediadoras de conflito do casal. O casal passa um problema, um conflito no seu casamento, gera ali uma questão no casamento, e por ordem judicial, a guarda é da mãe. A não ser que essa mãe não tenha condição, né, de assumir as responsabilidades para a criança. E se essa criança assume uma responsabilidade agora de ser mediadora de conflito entre os pais? Ele pode ser um péssimo marido, mas pode ser um ótimo pai. E aquela mãe, ela pode assumir um compromisso consigo mesma. Um compromisso de trabalhar na mente daquela criança para fazer a caveira daquele pai. E isso gera uma confusão na cabeça da criança, porque o que ela ouve não bate, não é compatível com o que ela vê, com a experiência que ela tem com o pai dela. E assim se instalam, irmãos, transtornos psicológicos. É uma dualidade entre a interpretação e o que enxerga. Igualzinho acontece nas batalhas espirituais. A batalha espiritual, ela causa uma tormenta, ela causa uma confusão. A sua mente fica confusa. Você não entende. É uma coisa assim, parece que eu estou vendo uma coisa, eu estou interpretando outra. É assim que acontece. Uma pessoa fala uma coisa com você, você ouve outra. Você fala uma coisa, Deus conhece o seu coração, Ele conhece o seu pensamento, e quando vem o troco daquilo que você falou, é uma batalha espiritual, não foi isso que eu falei, que interpretação equivocada. E nós criamos acordos, estabelecemos resistência com nós mesmos. Estou me retirando hoje desta família. Não venham atrás de mim. E ali se estabelece um acordo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, vida que segue. E nós podemos trazer um exemplo para os jovens. Nós somos uma família, um corpo de Cristo. E nós sabemos que o que norteia a nossa vida são os princípios da palavra do Senhor. Então existem certas bases na nossa vida que, pela palavra, nós somos direcionados a consertar. Tem áreas estabelecidas na nossa vida que não é permitido espiritualmente descartar. E existem jovens que vão para o casamento com um pensamento assim: eu vou casar, se não der certo, eu separo. Que acordo maligno é esse? Que acordo estabelecido na inclinação da carne é essa? Tem direito de derrubar um casamento com as próprias mãos?
Não mexe em coisa que é de Deus, coisa que é sagrada. Porque o casamento, irmãos, por mais difícil que seja, se a inclinação do nosso coração for guiado pelo Espírito, tem jeito. Tem jeito. Só que tem casos que é necessário ir para esse extremo. Só que Deus é amor. E Deus é misericordioso. Então, assim, mas dizer que era a vontade permissiva, né, que você poderia tomar essa atitude, aí é caso a caso. Aí é cada um com Deus. Mas o que eu quero dizer para você, nessa manhã, se você já tomou uma decisão que foi movida pela angústia, pelo desespero da sua alma, tem uma chance de você se arrepender, se quebrantar em Deus. E Deus refazer a sua história, recalcular a sua rota, fazer de você um regenerado, um transformado. Mas o que nós queremos tratar aqui não é só a cura da alma, mas também a prevenção das ciladas. Então tem jovens que chegam no casamento, vocês estão entendendo? Esse assunto aqui é preventivo. Chegam no casamento já com acordos estabelecidos, firmados em seus corações. Uma vez eu acompanhei uma jovem e o acordo que ela fez para se casar, ela falou com o noivo, né, na época: olha, nós vamos até nos casar, mas você sabe que eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade, a profissão que eu escolhi pode me levar para muito longe, pode haver possibilidade de uma porta de emprego, então eu estou casando com você. Mas, no dia que a minha carreira deslanchar, o casamento é um plano B para mim. Ele aceitou. Está combinado. Olha os acordos estabelecidos. Tem base na palavra do Senhor, aonde nós baseamos os nossos acordos. Onde baseamos? Irmãos, a dureza do nosso coração é algo tão sério. Quando nós não temos o entendimento da liberdade de filhos que somos, de herdeiro de promessa que nós somos, quando a gente fica aprisionado nos nossos acordos internos, e isso pode trazer tanto prejuízo para a nossa vida. Existem maridos que têm dificuldade de exercer liderança, o sacerdócio sobre o seu lar. E ele é confrontado dia após dia com o autoritarismo da esposa. Dia após dia com o autorismo da sua esposa. Talvez ele não tenha voz para falar. Talvez ele não tenha entendimento de quem ele é em Deus. E ele cria acordos consigo mesmo. E às vezes ele não fala para ninguém. Você sabe o que ele fala para ele mesmo? Um dia eu mostro para ela. Um dia eu mostro para ela quem que manda nessa casa. Olha aí, irmãos. Acordos que aprisionam. E vai caminhando assim, na dureza do seu coração, baseado no seu próprio entendimento. Sabe outra coisa que aprisiona? A gente está fechado, bloqueado para receber ajuda, irmãos. Receber ajuda. Às vezes você precisa, irmão, buscar alguém, pedir ajuda em oração, ajuda em aconselhamento. Mas também não é qualquer ajuda. Você não vai pedir um conselho financeiro para um endividado, vai? Você vai pedir conselho para como criar ou lidar com os filhos, para uma família que está com os filhos enterrados na droga, no vício?
Olha aí. Olha a incoerência, olha a distorção. Por que a gente fica falando coisas da nossa vida com uma vizinha que é mais atribulada do que o nosso problema? Por que a gente vai lá e posta nas redes sociais indireta para o irmão? Que isso, irmãos? Batalha espiritual. Batalha espiritual. Então, quando você se fecha, quando você se isola, você também está fazendo acordos com você mesmo. Legalidade de aprisionamento naquela situação. Você falou para você mesmo que é o fim. Não tem mais jeito. Não tem o que fazer. Está estabelecido, está consumado. E o que acontece com um acordo? Acordo é compromisso. E você estabelece no seu coração o dia e a hora do acordo ser realizado. E aí nós lemos lá em Gênesis 41. Gênesis 27, 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então eu matarei Jacó. Ele marcou dia, marcou hora para o acordo interno estabelecido ser executado. Me vem à memória um exemplo da minha infância. Eu sou filha do meio de mais 3 irmãs. Eu tenho uma irmã mais nova e 2 irmãs mais velhas do que eu. E na época da minha infância, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. A minha mãe tinha loja, ela trabalhava o dia inteiro, e uma dessas irmãs mais velhas, ela tinha a responsabilidade de me dar almoço e de me levar para a escola, porque minha mãe estava trabalhando. E vocês sabem que criança é avoada, né? E com a mãe longe, eu sei que eu me arrumei, e naquele dia eu estava brincando com uma sapatilha dessas de bailarina, que tem aquele elásticozinho em volta. E a minha irmã me levou para a escola. Chegando na escola, eu me dei conta de que eu não tinha colocado tênis, que eu estava com a sapatilha da bailarina. E eu fiz um acordo comigo mesma. Eu não entro na escola de jeito nenhum com essa sapatilha. O que eu fiz? Saí correndo, larguei a minha irmã para trás e ela veio aos berros atrás. Imagina que desespero. Atravessei rua, mas corri muito. E eu cheguei em casa. E ela chegou como um leão feroz, rugindo, querendo me tragar. Ah, meus irmãos, naquele dia, mas eu apanhei. Ah, mas eu apanhei. Só não fui chamada de santa. Mas ela me bateu na intensidade da euforia que estava no coração dela. E chegou um ponto que eu ia perder meu fôlego, eu ia perder a vida. Não tinha. E eu com os olhos vidrados, gente, eu tenho a cena na minha mente. Eu estabeleci um acordo no meu coração. Eu olhei dentro dos olhos dela e eu falei: hoje eu sou criança. Eu não tenho força. Eu não posso me defender. Mas vai chegar o dia que você vai se ajoelhar e você vai clamar por misericórdia e eu vou pisar na sua cabeça. Exemplo de acordos do nosso coração. Se você não entende o projeto da cruz, se você não entende que você não é um escravo, se você não entende que você não vive somente nas suas tribulações, nas suas angústias, na inclinação da dureza do seu próprio coração, o acordo está estabelecido. É fato. Pode colocar na agenda.
Tem dia e tem hora. Tem dia e tem hora para executar a vingança. Irmãos, o anestesista está aqui. As luzes do centro cirúrgico estão com os holofotes acesos. Nós entregamos a vida para Jesus. Nós chamamos a atenção do Espírito Santo. Nós estamos no centro cirúrgico agora. Amém? É o momento. Agora é o momento. Onde está a sua dor? O que te aprisiona? Feche seus olhos. Qual a sensação? Tem uma sensação dominante aí. Para essa sensação expandir, você tem que estar repousando no Espírito Santo. O repouso está estabelecido. O ambiente está favorável. Busca aí os seus acordos internos. Qual a sensação que te vem? Tem uma sensação de abandono? Está permeando uma sensação de rejeição? Você foi comparado com alguém? Alguém se fez sentir superior a você? Ou de repente uma interpretação equivocada sua levou para você para esse lugar de aprisionamento? Você se colocou num comparativo desleal. Desleal. Nós somos únicos. Nós somos inteiros no Senhor. Se você se permitiu se comparar, ou você estava se achando superior a alguém, ou você estava se colocando numa posição inferior. Esse sentimento está permeando a sua mente. Você se sente uma pessoa que não é valorizada? Que você não é bom o suficiente em nada do que você faz? Você não consegue concluir nada do que você começa, porque você não se sente bom o suficiente, porque você não se sente capaz. Você tem uma sensação de que em algum momento você foi deixado de lado, que viraram as costas para você, que se reuniram para desejar o seu mal, decidiram te excluir de um ambiente ou de uma situação. Qual é a sensação? Você sente que você está sendo descredibilizado, criticado, desamparado. Você se sente inadequado, que você não pertence àquele ambiente, que você se sente diferente, desvalorizado. Você sente que tem uma sensação de orfandade aí. Você se sente sozinho, desamparado, desorientado, sem rumo, sem perspectiva, sem força, sem fé. Em nome de Jesus. Salmo 119, 133 diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim, Senhor, iniquidade alguma. 2 Coríntios 5,17 nos dá a garantia que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pega todo esse sentimento,
Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui em batalha espiritual. O Espírito Santo trouxe à tona na sua mente aonde está aprisionado, aonde está acorrentado, aonde não tem liberdade, aonde você não se sente filho, aonde você não se sente digno, aonde você sente que tem um bloqueio para você ter acesso ao trono da graça. Irmão, em nome de Jesus, seja liberto. Sinta as cadeias quebrando. Ouça o som dos grilhões dos aprisionados arrebentando em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos dos aprisionamentos. Nós somos filhos de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, glória. E você tem a oportunidade todo dia de se arrepender. Todo dia de consultar o especialista na sua dor. Você é filho, você é herdeiro. Se solte dos grilhões. Coloca seus braços soltos para baixo. Solta o que está aí. Solta o que está no seu colo. Bota do lado. Bíblia, bolsa. Solta. Entra em contato com a sua experiência aí. Sente o seu corpo, sente seu corpo, sente. Sente, desde lá do pé, vai subindo, panturrilha, coxa, quadril, abdômen, coluna, pescoço, cabeça, órgãos internos. Vai, Espírito Santo, aplica anestesia neste lugar. Onde está a sua dor? Aonde está o mal? Quem está operando? Onde está o seu peso? Onde está o seu grilhão? Libera agora em nome de Jesus. Libera agora. O Espírito Santo está tocando, irmãos. Está tocando na mente. Está tocando no seu coração. Está mostrando para você estratégias que não foram estabelecidas na presença do Senhor. Ele está trazendo à tona acordos que foram firmados e não foram consultados. Se arrependa, se arrependa, se arrependa de desligar os seus aparelhos. Se arrependa em nome de Jesus de tomar a direção do seu carro, do seu avião. Se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa de ser acelerador no momento que você deveria ter sido um freio. Se arrependa de ter sido gasolina no momento que você deveria ter sido um extintor. Se arrependa, se quebrante, entregue tudo no altar do Senhor. Receba a cura, receba a restauração, receba a regeneração em nome de Jesus. Respira fundo agora, irmão. Respira fundo. Vamos lá. Fundo, fundo. Uma respiração de arrependimento. Uma respiração de entrega. Respire, irmãos. O cirurgião chegou, irmãos. Eita, lá vai. O cirurgião está aqui. O cirurgião está aqui. Com muita humildade. Com a sua permissão, pastor, podemos nos ajoelhar? Podemos. Quem pode? Quem pode? Quem pode se ajoelhar? Jesus.
Senhor, nós temos entendido, Pai, que tem tudo a ver com o Senhor. Ó Senhor, que nesse momento, Pai, o refrigério venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa dor, sobre as nossas amarguras, sobre os nossos aprisionamentos, e que nós venhamos entender, Pai, que é tudo sobre o Senhor, e que nós somos dependentes, Pai, da sua misericórdia. Amplia a nossa visão, Pai, para entender que o seu amor nos alcançou, que a sua graça está estabelecida sobre as nossas vidas, que nós não somos escravos, que todas as correntes sejam despedaçadas, que todo jugo seja aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na tua sala, nos recônditos do teu tratamento. Tu és aquele que nos analisa. O teu laudo é pontual e assertivo. E nós recebemos a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Tu és grande e poderoso. Tu és digno de glória e de honra. Tu és digno, Senhor, de glória. Tu és digno de honra. Aleluias. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. A obra de restauração, ela só é precisamente feita quando restaurada por aquele que fez, por aquele que idealizou. E o mesmo sopro lá, aquele mesmo sopro, aquele fôlego de vida, aquela alma vivente, recebe hoje, de novo, se quiser, o sopro, para ser alma vivente, para se sentir vivo, para que flua na vida de cada um a vida de Deus. Henry é o nome de uma pessoa, idealizador, rico, cheio de ideias. O nome dele é Henry. Henry quer montar aquilo que ele já fazia de uma forma mais rápida. Ele quer construir uma indústria automobilística
com fabricação em série. O restante do nome dele é Ford, Henry Ford. Ele é o dono da fábrica Ford. Isso aconteceu muitos anos atrás, essa é história. Ele chama para montar os geradores da sua indústria um anãozinho. Alguém que visto na rua era insignificante por qualquer pessoa, que ninguém dava nada por ele. Só que era um homem dotado de tanta sabedoria, inteligência, conhecimento. Um engenheiro que dominava a área eletrônica, elétrica, mecânica. O nome dele é Steinmetz, ele é um alemão. Então ele monta os geradores da fábrica Ford e as põe em funcionar. Ele tem uma mão de obra muito cara, porque ele é muito especialista, ele é altamente especialista naquilo que ele faz. E depois de muito tempo, dá uma pane nos circuitos da empresa, e o Ford, o Henry, meio controlado, olhe para cá, meio controlado, não quer chamar o Steinmetz, porque ele é muito careiro para ele. Não vou chamar não, ele é muito careiro, vou chamar outra pessoa para resolver isso. E ele faz uma pesquisa e arruma um engenheiro que ele entende, pensa ser o melhor para aquele momento, e chama, e o cara fica lá, mexe. Sabe o barato que fica caro? Mexeu. Continuou emperrado. Sabe aquilo que parece que vai voltar a funcionar, mas para de novo, e o problema se torna pior? E o Henry então, recobrando a sua sanidade, embora mão de vaca, não tem outro jeito, tem que chamar o Steinmetz. E o chamou. E ele chegou, e me permita dizer, o anãozinho, me permita dizer, um engenheiro altamente capacitado, entra na empresa. Antes de pôr a mão em qualquer coisa, observa. Foi lá. Em meia hora, voltou a funcionar tudo. Tinindo. Passa pelo escritório e deixa a conta. $10.000. Ao Henry, arranca os cabelos. Você está maluco? Meia hora, $10.000? Refaz esse orçamento aí, rapaz, me ajuda aí. Ele foi lá e falou, pois não. Meia hora de serviço, $100. Conhecimento e percepção para agir no lugar correto, $9.900. Total da conta, $10.000. Deus sabe o lugar certo de mexer. A conta às vezes pode parecer alta, mas ela é altamente funcional, eficiente. Não existe conta celestial. Cara, o que falta em nós é disposição. Durante 32 anos, eu pensei que fazia parte de uma família. E num dado momento, aqueles familiares todos foram 99% estranhos a mim. Eu me senti um peixe fora d'água, um estranho no ninho. Parecia que aqueles 32 anos onde eu estava sempre, toda semana, 5, 4, 3 vezes por semana, estava naquele lugar, de uma hora para outra. E eu poderia viver pesaroso por isso durante toda a minha vida. Eu tenho 18 anos para 19. Mas eu li na Bíblia, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Verdade bíblica. Se você não conseguir esquecer no sentido de resolver, você não consegue avançar.
é como um atleta que vai treinar a musculatura das pernas ou do corpo, que amarra na sua cintura aquele elástico forte, fixa num lugar fixo, e ele vai esforçar-se para ir o quanto mais longe puder daquele local físico, e o elástico vai tensionando, até que chega um momento que ele não consegue ir mais. Mas o projeto é desenvolver a musculatura, então ele consegue. Mas existem coisas que nos prendem a algo fixo, e a gente se esforça para ir em frente, mas não está preso a um negócio. Então você precisa resolver. Olha aqui, eu vou me esquecer de você, eu vou me soltar, eu vou me desprender de você. Eu quero esquecer disso, porque eu sei que tem algo para eu ir em frente. Então eu vou em frente. Você não vai me segurar, você não vai me deter. Lembrança do passado às vezes são assim, tentam nos prender. Mas o Espírito de Deus está aqui, e a tesoura dele é santa, para cortar elos, para tirar e quebrar acordos que não são funcionais da nossa vida. Você ouviu a palavra? Eu também ouvi, eu anotei. Acordos que aprisionam, decisões que libertam. Às vezes o nível de aprisionamento é tão agudo, estou ainda dentro do meu horário, que a gente até quer, mas é difícil soltar-se. E há coisas que a gente não consegue se soltar sozinho, nós ouvimos aqui. Por isso está escrito na Bíblia. Enquanto eu vi, eu corri para anotar. Isaías 28:15. Vosso concerto com a morte se anulará, vossa aliança com o inferno não subsistirá. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Ele vai cortar tudo aquilo que tenta nos deter, para que a gente possa fluir no propósito dele. E eu repito a palavra, está tudo na palavra. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Põe por gentileza a mão no seu peito assim, só para ficar mais fácil assim de pensar em algumas coisas. Talvez você seja uma das pessoas que fica pensando assim: por que eu não consigo me esquecer disso? Por que isso está atado à minha alma? Por que isso continua me prendendo? Talvez porque falta resolver algumas coisas acerca daquilo. Mas se há alguém que tem que tomar decisão acerca daquilo que é seu, é você em Deus. Então, enquanto você está com a mão no peito pensando nisso, a maioria eu estou vendo de olhos fechados, eu levanto a minha mão e declaro com alguns intercessores que estão aqui, que o Espírito te dá poder e autoridade para esquecer das coisas que para trás ficam. Já não é a sua vida, não é a sua realidade de vida, já não tem mais nada a ver com você. Você está sendo desligado hoje nas suas emoções, nos seus sentimentos, porque o Espírito de Deus está te desligando na vida espiritual dessas coisas, está cortando o elo, como uma criança ao sair da mãe é cortado o cordão umbilical. Meu filho, agora você vai respirar sozinho, agora você vai comer outra coisa, o seu alimento agora é outro, assim diz o Senhor. Ah, mas eu queria ficar aqui dentro, está confortável. Só que aqui dentro você está limitado, você não cresce mais. É a hora de sair. Diga para o Espírito: eu quero sair, eu quero me soltar, eu quero ser desprendido. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olhe para frente, não precisa olhar para trás, as coisas ficam. Olhe para frente, porque você vai avançar
para aquelas que estão diante de você. Você não vai retroagir para aquelas que já ficaram para trás. Você não se deu por conta, você já foi desligado disso, mas a sua emoção insiste em te prender. Então aceite a cura, aceite a restauração da sua alma, e aí você vai prosseguir para o alvo, para o prêmio. Prêmio. Eu disse prêmio. Eu disse prêmio. Ao que vencer tem um prêmio. Eita! Espírito! Oh, glória! Sim, sim, enche esse lugar, Espírito Santo. Esse lugar aí. Kalai Sherei Araia Shereba. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Estenda a mão e diga: eu recebo a cura. Não voa não, viu? Eu recebo a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplica. Abra os seus braços, estenda a sua mão e diga: eu recebo a cura, eu recebo a unção, eu recebo unção de multiplicação. Oh, aleluia, aleluia. Está entendendo agora? Vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, 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 manso e humilde, e humilde, e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, respira. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és. Tem liberdade de pegar na mão da pessoa que está do seu lado e levantar a mão dessa pessoa. Tem liberdade. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso
és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Você tem liberdade. A não ser que seja da família ou muito chegada, tem liberdade. Homem com homem, mulher com mulher, a não ser que seja da família muito chegada. Você tem liberdade de dar um abraço que cura. A amargura destrói, mas amar cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Você já levantou a mão, você já abraçou e fez declaração, agora você pode abençoar. Coração alegre formoseia o rosto, eu te abençoo. Pode abençoar a pessoa que está. Eu te abençoo com a bênção de Deus. Pode fazer? Enquanto a minha irmã Márcia Seixas vem aqui para orar, e meu irmão Pastor Fábio vem aqui para ministrar a bênção sobre a nossa vida,